Então vamos lá, vamos começar o nosso encontro de hoje. Creio eu que Maciel esteja entrando pela primeira vez. Mari já frequenta há um certo tempo. Então vamos trabalhar hoje PowerPoint. Nós somos Educa Natal, estamos à disposição pelo www.educanatal.com.br. Também temos o aplicativo para Instagram, para Android, né? E temos o nosso canal no YouTube, Educa Natal, com vários vídeos de aulas gratuitas preparando para concurso. Tanto concurso quanto mercado de trabalho. Bom, para iniciar, eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta para que nós venhamos a dar início. Maciel colocou aí, professor. Você é professor, Maciel? Bom, então vamos lá. Sim, sou. Ok, Mari. Bom, então nós vamos trabalhar com PowerPoint. Eu digo sempre que informática para concurso, ela não é tão simples quanto nós imaginamos, né? Ela traz alguns segredinhos que nós costumamos, não sei se eu posso dizer que a gente se enrola na hora que está fazendo uma prova, porque a gente confunde o uso diário com uma prova com questões de informática para concurso. Normalmente nós não estudamos, nós não temos o cuidado de estudarmos, porque nós achamos que vamos conseguir fazer. Pois bem, eu digo que é importantíssimo que você se preocupe com os detalhes, principalmente com os detalhes, atalhos, guias ou abas, que a gente se prepare estudando os grupos que estão dentro das guias, e no PowerPoint não é diferente, né? Então eu vou passar aqui para uma próxima tela, onde eu mostro aí a tela inicial do PowerPoint. Preparar para mercado de trabalho é bem diferente de se preparar para concurso. Aqui no mercado de trabalho, o pessoal está se comunicando aqui, querendo entrar, pessoal. De vez em quando, se alguém pedir a permissão, eu vou parar e permitir, ok? Então, para uma prova, duas formas básicas de você entrar no PowerPoint ou executar o PowerPoint seria pelo botão iniciar, que em todas as aulas eu procuro enfatizar a questão de você pronunciar tecnicamente essa tecla, né, que é a Win Key. O Win Key eles colocam também com o nome de botão do Windows, botão iniciar, tá? Ou Win Key nas questões. Quando ele coloca botão do Windows ou botão iniciar, é muito fácil, porque a gente já remete a nossa lembrança ao teclado, aquela bandeirinha do Windows. Mas quando ele diz que ao pressionar o Win Key, aí já dá um tilt e você não sabe que tecla é essa. Então a tecla Win Key ou Win Key é a tecla botão iniciar. Então você pressionando ela, e uma outra tecla de atalho, você terá acesso à pesquisa. Então, na pesquisa, você digita PowerPoint, pressiona Enter, você entra no PowerPoint. Uma outra forma é você tentar entrar pelo botão iniciar.
pelo menu iniciar. Então, quando você pressiona o botão iniciar, você tem acesso ao menu iniciar e a partir dali você clica em todos os programas ou todos os aplicativos. Isso vai depender da versão do sistema operacional, que você também tem que ter esse cuidado lendo o edital para saber qual o sistema operacional que ele pede. Então, clicou no botão iniciar ou WinKey, em seguida, menu iniciar, procura todos os programas ou todos os aplicativos, procura o PowerPoint, clica sobre ele e executa. Ok? Então, eu mostro aí primeiro que o WinKey mais a letra Q, você tem acesso à pesquisa do Windows. Tá? Essa letra Q, pessoal, ela pode funcionar a partir do Windows 10, Windows 11, tá? Você pode procurar isso, ver se funciona também no Windows 7. Tudo vai depender, como eu já falei, do edital, né? O que ele pede no edital. Em seguida, eu mostro que você pode ter acesso através do botão WinKey, mais todos os programas, em seguida PowerPoint. Tá? Todo esse caminho é importante que você saiba, que você conheça. Então eu mostro aí, nessa apresentação, algumas teclas que são teclas de uso diário, né? Ou seja, são as teclas de atalho mais usadas no processo de desenvolvimento de uma apresentação. Ctrl O, Ctrl M, Ctrl N, Alt mais H mais F mais S, tá? Ou Alt mais H, ou Alt mais F, ou Alt mais S. Alt mais W ou Alt mais Q, tá? Então, tudo isso vai depender. Vejam, eu usei Ctrl Q para pesquisa no Windows, mas Alt Q abre uma outra caixa no PowerPoint. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado para não confundir o uso do sistema operacional com o uso dos aplicativos. O uso dos atalhos no sistema operacional para o uso dos atalhos nos aplicativos. Tá ok? Muito cuidado. João Maria, boa noite. Então vamos lá. Dando continuidade. Depois que você abriu a janela do PowerPoint, depois que você entendeu que o PowerPoint, como janela, ele tem suas características, e as características são barra de título, botão de minimizar, botão de restaurar ou maximizar, botão de fechar. Nós temos aí várias partes no aplicativo PowerPoint. Então vamos aí conhecer algumas guias na versão 2016. Alguns editais diz que você vai trabalhar com o PowerPoint 2010 e posteriores. Como eu tenho aqui instalado no meu computador 2016, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês as guias do Windows, do PowerPoint 2016. A primeira guia é página inicial. E aí há quem confunda a guia com o menu arquivo, porque ele traz primeiro uma palavrinha lá com o nome arquivo, que é o menu, ele não é uma guia, entendeu? Então a primeira guia do PowerPoint ou de qualquer aplicativo Office 2016 é página inicial. Atenção para outras versões mais recentes ou mais antigas do PowerPoint, porque tem concursos também que o edital pede desde o 2007, tá? Então não tinha página inicial, era início. Então, hoje nós temos as aplicações com a guia página inicial. Depois de página inicial, nós temos inserir, tá? Inserir é a próxima opção de guia. Não chame mais menu,
Em uma prova não vem mais menu, menu arquivo, menu editar, menu inserir, não vem mais assim. Agora é a guia, são guias, página inicial, inserir, design, no PowerPoint é design, tá? Depois nós temos transições, depois das transições nós temos animações, depois nós temos a apresentação de slides, revisão, exibir e suplementos, tá? Então são essas as guias do PowerPoint 2016. Na hora de estudar, nós temos que colocar uma venda nos olhos e tentar decorar. Quer aprender? Então use a técnica que você usa para aprender. Quer decorar? Use a técnica que você costuma usar para decorar. Ritmo de estudo, cada pessoa tem um. Não adianta eu querer, em algum momento, como qualquer professor de cursinho, colocar na cabeça de um aluno que ele tem que seguir um método para que ele faça uma boa prova. Cada aluno tem o seu. Então, essas são as guias. São 9 guias. Só que, além dessas guias, nós podemos ter presentes outras guias. Por exemplo, quando eu seleciono um objeto, um determinado objeto, eu posso ter visível a guia formatação ou formatar, que é uma guia que não está visível na tela inicial do PowerPoint, mas ela pode aparecer no decorrer do trabalho, tá? Então a guia formatação ela aparece depois que você seleciona um objeto. Pode ser que você tenha outras 2 guias a partir de uma outra guia que nós chamamos de ferramentas, tá? Digamos que você seleciona aí uma tabela. Quando você insere uma tabela numa apresentação, você vai ter as ferramentas da tabela, que é uma outra guia, e dentro dessa outra guia você vai ter 2 outras guias que são design da tabela e layout da tabela. Tá? Então, o máximo de cuidado na hora de estudar. E isso não precisa ser algo que você queira ver tudo de uma só vez, tá? Por quê? Porque são muitas informações. Só dentro de um aplicativo como o PowerPoint nós temos aí 9 guias, tá? E essa última guia, suplementos, por exemplo, ela é uma guia de objetos novos. Quando você adiciona, por exemplo, um aplicativo para ler PDF, ler ou editar PDF, automaticamente o PowerPoint vai absorver aquele aplicativo como uma nova guia. Tudo que você fizer no PowerPoint, ele pode ter lá na guia PDF. Tá? Uma outra coisa, digamos que eu instalo um programa de edição de vídeo. Vamos dar aí como exemplo o Camtasia. Então, quando eu adiciono o Camtasia, momento, quando eu adiciono o Camtasia ao meu computador, quando eu instalo em meu computador, Camtasia ou Camtasia, quando eu adiciono o Camtasia ao meu computador, ele automaticamente reconhece o Camtasia também como um aplicativo de apresentação ou de edição de vídeo. O próprio PowerPoint faz isso, tá? Então tem que ter cuidado com essas guias adicionais. Mas por padrão, se ele pergunta por padrão, você tem 9 guias, tá? Aí você só tem que ver depois outras versões do PowerPoint para ver se existem outras guias. Então vamos conhecer aqui os grupos, tá? O que são os grupos? Hoje nós vamos estudar apenas um grupo, que é o grupo área de transferência,
Tá? Não adianta, como eu falei, encher vocês de informação e de repente a pessoa não consegue assimilar o mínimo dessas informações. Então vamos para a página inicial, o primeiro grupo da página inicial. Veja, dentro da página, dentro do PowerPoint, nós temos 9 guias. Dentro da guia página inicial, nós teremos 6 grupos, tá? Dentro da guia página inicial, 6 grupos. Por aí vocês começam a perceber quantas informações existem dentro de um único aplicativo. Por isso que quem diz que domina o PowerPoint enquanto apresentador gráfico é difícil. Normalmente você espera que a pessoa aprenda um pouquinho. Ninguém domina tudo que o PowerPoint ou um aplicativo como esse tem. Vamos aí para as guias. As guias são área de transferência, slides, fonte, parágrafo, desenho e edição. Vejam, recapitulando, o PowerPoint possui 9 guias. Dentro da primeira guia, que é a guia página inicial, nós temos 6 grupos. E nós vamos estudar o primeiro grupo, o grupo área de transferência. Ok? Vamos ver como funciona essa questão aí do grupo área de transferência. Primeiro, o que é a área de transferência? A área de transferência é um espaço reservado para receber objetos, elementos, seja como você queira chamar. Vamos dar o primeiro exemplo. Eu tenho um texto, uma palavra, que eu copio para colar em um determinado lugar ou local. Quando eu seleciono um texto que faço a cópia dele, eu posso colar ele quantas vezes quiser. Por que eu posso fazer isso? Porque a partir do momento que eu copio um objeto, ele é encaminhado para a área de transferência. Henrique, eu consigo ver esse objeto na área de transferência? Sim, consegue. Normalmente nós fazemos no automático, Ctrl C, Ctrl V, né? Ou Ctrl X, Ctrl V. É automático, eu nem sei para onde vai a informação, mas eu sei que eu pressionando uma vez Ctrl C, eu posso pressionar quantas vezes eu quiser Ctrl V, porque ele vai colar, entendeu? Então, Ctrl C copia, Ctrl V cola. E Ctrl X? Ctrl X recorta. E quando eu recorto um objeto, ele também vai para a área de transferência? Vai. Quando você recorta, você retira ele de onde ele estava, você retira ele do lugar de origem e pode enviar esse mesmo objeto para qualquer destino, quantas vezes você necessitar, ok? Então, quando eu falo quantas vezes necessitar, claro que a memória ela é limitada e você só vai poder copiar quantas vezes a memória permitir. Bom, então vamos aqui, eu estou mostrando aí na setinha qual é o ícone que representa cópia, qual é o ícone que representa cola e qual é o ícone que representa o recorte, né? E aí vocês observam nessa imagem duas coisas importantes. Uma, que é o objeto colar, ela se encontra colorida. E os objetos recortar, copiar e pincel estão cinza. Quando um objeto está com uma cor, esse objeto está ativo. Quando ele está sem cor, ele está inativo.
ok? Por exemplo, a tesoura está inativa. Quando eu seleciono um objeto, a tesoura vai ficar ativa, aparece uma cor para a tesoura, aparece uma cor para o botão copiar e aparece uma cor para o pincel, tá? Então, esses objetos só se tornam ativos a partir do momento que eu seleciono a imagem, o texto ou o objeto que eu quero fazer a cópia, recortar, né? Para em seguida colar, tá bom? Então vamos entender agora o que é o pincel. Vocês sabem aí o que é a tesourinha de recortar, sabe o que é copiar e sabe o que é colar. Isso aí é moleza. Com Ctrl C eu copio, com Ctrl V eu colo. Ctrl X eu recorto. Agora vamos entender o que é o pincel. Olha só, pessoal, o pincel ele é uma ferramenta que tem como função a cópia rápida de um objeto formatado. Veja bem, eu tenho um texto em algum lugar que eu quero trazer aquela mesma forma desse texto para a linha que eu estou digitando. Então eu vou lá em cima, seleciono, digamos que esse texto tem uma formatação diferenciada do texto que eu estou digitando como padrão. O padrão seria fonte Arial, o estilo normal, deixa eu ver aqui o que mais, tamanho 12, tá? E aí essa fonte que eu quero copiar e trazer para esse local de destino, ela teria, além da fonte, a fonte seria Arial, a mesma fonte, tamanho 12, mas ela tem características diferentes. Ela é itálico, ela tem cor vermelha, e aí eu não quero perder meu tempo fazendo tudo aquilo de novo. Então eu seleciono o objeto, clico no pincel e seleciono o texto abaixo que eu quero da mesma forma do texto anterior ou do texto origem. E aí ela vai ficar igual ao que estava lá em cima, ok? E aí eu mostro aí que para você fazer isso, você tem que selecionar a origem a ser copiada, clicar no pincel e marcar o destino. Aí você vai conseguir trabalhar a ferramenta pincel. Eu estou aí voltando com uma imagem para a área de transferência. Olha, como é que eu consigo ver a área de transferência? Assim que você abre o menu, ou a guia, perdão, a guia página inicial, você tem como primeira opção o grupo área de transferência. E vai haver uma setinha na parte inferior direita dessa caixa ou desse grupo área de transferência. Quando você clica nessa seta, você tem acesso à área de transferência. Os elementos que tiverem sido copiados ou recortados, eles estão expostos na área de transferência, ok? É só para que a gente tenha uma ideia do que é a área de transferência e se é possível ver o que tem dentro dela. Nesse exemplo aí, nós temos um objeto que é a janela do PowerPoint, quando eu copiei para poder fazer essa apresentação. Coloco aí uma observação, né, que um objeto para ser duplicado, triplicado ou copiado várias vezes, necessita apenas de uma cópia, ou seja, você só precisa copiar uma vez, colar, você cola quantas vezes quiser, como eu já falei. Coloco aí ainda só para deixar mais fixa, né, a informação ou fixada, a tesoura, o botão de copiar e o pincel em cor cinza. As ferramentas só se tornaram ativas, só se tornarão
errei aí, viu? O português. Ativas quando um objeto for selecionado. E aí, pessoal, para essa aula não ficar muito extensa, como ficou a da aula anterior, eu vou aí para a primeira questão, tá? A primeira questão, ela foi de 2010, tá? Mas isso não tira o mérito dessa questão. Ela continua sendo uma questão atualizadíssima e pode voltar a estar presente em uma das provas de concurso. Bom, isso aí é uma questão para publicitário, né? IDECAN de 2010. A extensão padrão de um arquivo do Microsoft PowerPoint versão 2007. E aí eu vou me dirigir, né, pelo concurso aí da PM do Rio Grande do Norte. No concurso da PM do Rio Grande do Norte, ele pede o Office a partir de 2007 e posteriores, ok? Então, essa questão aí já cai bem para o concurso da PM. A extensão padrão de arquivos do Microsoft PowerPoint versão 2007, configuração padrão pessoal, a primeira coisa que você tem que saber é o que é uma extensão, né? E para saber o que é uma extensão, eu sempre defino da seguinte forma: um arquivo ele possui duas partes. A primeira parte é o nome e a segunda parte é a extensão. É a extensão de um arquivo que faz com que você identifique o aplicativo onde ele foi criado, tá? Então, a identificação de um arquivo se faz presente na sua extensão. Quando você está digitando um ofício, uma declaração, um memorando no Word, você salva com um nome. E a extensão é o aplicativo que se encarrega de apresentar para você. Ok? Então, jamais salve um arquivo colocando um ponto nesse arquivo. Quando você adiciona um ponto a um arquivo, ele já divide o arquivo em duas partes, em nome e extensão. Um nome posto por você e uma extensão também posta por você. Ele não colocou a extensão dele. Então, quando você tenta encontrar esse arquivo, ele vai dizer que o aplicativo onde esse arquivo foi feito não existe, porque ele não vai encontrar a extensão que foi você que adicionou. Muitas vezes a gente salva um arquivo em um computador e quando vai procurar diz que salvou, mas não sabe onde guardou. Muitas vezes você até sabe que guardou em uma determinada pasta, mas você, por inocência, colocou um ponto no meio da palavra que você adicionou ao arquivo, tá? Então, a extensão é tudo que vem depois do nome do arquivo. Ponto alguma coisa é a extensão, ok? Então, vamos lá. A extensão padrão de arquivos do Microsoft PowerPoint versão 2007, configuração padrão aí ele vai colocar aí as alternativas A, B, C, D e E. Pessoal, olha só. Em uma prova de concurso, e aí Office está dentro das questões que mais caem em concurso, seja o Word, Excel ou PowerPoint. Se bem que Excel é quem bate o recorde, não é? Então, vamos lá. Quando nós usamos PowerPoint até 2003, a extensão padrão era PPT, a letra A. A partir do 2007, que houve um salto da versão 2003 para 2007, a extensão passou a ser
PPT-X para todos os aplicativos do Office, foi adicionado o X. Se um arquivo era gravado em Word, ele passou a ser DocX. Se um arquivo era feito em Excel, ele passou a ser XLS, X a extensão. E o que era do PowerPoint, o que tinha como extensão PPT, passou a ser PPT-X. Então, a alternativa B é a alternativa correta, tá? Porque não é a letra A? Porque ele diz aí no enunciado que a versão utilizada nessa questão é a 2007. Por isso, muita gente que não estudou ia colocar PPT. E quem estudou, PPT-X. Quem está aqui conosco, Educa Natal, acertaria a questão. O que é um arquivo do tipo PPT PPS? PPS. A letra C. Eu creio que vocês já devam ter aberto alguma daquelas mensagens de PowerPoint na internet. E quando você abre uma apresentação como essa, você percebe que o PowerPoint ele não abre, ele já abre direto a apresentação. Então, esse é um tipo de arquivo com extensão PPS, tá? Os arquivos com extensão PPS são arquivos que se abrem sem a necessidade do aplicativo instalado em seu computador, tá bom? Vamos para o próximo, vamos ver o que ele diz aqui. Então, esse foi o nosso último slide. Nós chegamos aqui ao final. Eu quero agradecer a Maciel e a Mari por estarem presentes. Todos os dias nós vamos ter uma pequena aula como essa. Não vamos nos deter a conteúdos muito longos, porque logo em seguida eu estou enviando para vocês, para o grupo, essa aula para que vocês possam revisar. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, né? Nós temos o e-mail educanatal@gmail.com, né? Ou educanatal2023@gmail.com ou rádio e TV educanatal@gmail.com. Se vocês quiserem também, podem entrar no site www.educanatal.com.br e deixar lá um comentário que eu vou responder. Tá ok? Um abraço bem grande e até o próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, Mari. Boa noite.